Olá, meus caros. Um breve comentário aqui no conteúdo edificante, referente ao pastor Júlio César, da ISA, ou da Igreja de Santidade e Arrependimento. Verdadeiramente está confirmado, ele é um falso profeta. É, exatamente isso. Só que, não, pera lá. Estava acompanhando a última live que ele fez e ele contou a sua história, né? O seu sofrimento, os seus problemas, a sua situação. Parece que ele está até mesmo para sair de Minas Gerais, voltar para São Paulo, arranjar um emprego e viver como um evangelista ou missionário. Eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra o pastor Júlio César, né? Eu fiz alguns vídeos aqui, mas apenas refutando alguns pontos doutrinários ou de ordem de crença ou de fé que eu não comungava da mesma fé, vamos dizer assim, ou da mesma política, no sentido de ser favorável a algumas práticas. Agora, eu nunca visei, nem mesmo se você analisar os vídeos, de forma alguma eu ataco a sua honra, a sua pessoa, ou chamo ele de larápio, de ladrão, ou disso, de aquilo. Porque em algumas partes eu percebo que ele faz algo interessante que seja do evangelho, um trabalho assistencial que tem que ser feito mesmo, e dentre outras coisas, que eu já até fiz um vídeo aqui no próprio canal dizendo que realmente tem coisas que tem que ser aplaudidas do que ele faz. Isso não é para exaltar ele, é só uma constatação. E outras, obviamente, que aí é questão de fé, de divergência doutrinária. Ora, se já teve divergência doutrinária entre propriamente Pedro e Paulo, por que não teria no tempo presente, né? Então, eu, avistando aquele vídeo, né, eu me sensibilizei com a sua história, que é uma história sofrida, teve no mundo do crime, das drogas, já desde criança, vindo de possivelmente uma família desestruturada, perdeu a sua mãe com câncer, depois arranjou a menina, casou com ela, perdeu filhos, né? Isso é muito triste. Teve alguns outros sofrimentos também para viver, vamos dizer assim. Depois, como pastor, também sofreu algumas represálias, parece que alguém queria matar ele e tal. Então, a gente tá analisando só pelo aspecto histórico da vida dele, realmente ele, nesse quesito, vamos dizer assim, está de parabéns, está de fato cumprindo aquilo que Deus quer, ou de fato aceitou, vamos dizer assim, o chamado de Deus. Então temos que respeitar isso. Tá? Aí teve o comentário, né, que está dando o que falar do senhor, do, no entanto, Paulinho, sobre ele, né, dizendo que ele era pilantra, chamou ele de várias coisas. Acho que isso daí não devia ter feito, desnecessário, porque pode fazer crítica, mas não pode fazer de uma maneira apelativa, e muito menos sem algumas provas, né? Eu, quando fiz o comentário referente ao Júlio César, era sobre as suas práticas na igreja e vídeos que eu vi. Eu não estava fazendo comentário, nada que eu não vi, ou que não tinha em vídeo, e muito menos sobre a sua pessoa, que isso não me interessa. Porque cada um há de prestar conta diante de Deus, né? A salvação é individual. E aí tá a treta até o momento, parece que o Paulinho ligou para ele e não se acertaram. O Paulo, parece, segundo as palavras do Júlio César, que o Paulinho teria falado alguns palavrões para ele na última ligação, e que o Júlio César até pensando ou já adiantando a papelada para processar o Paulinho, por ter ofendido, e até eu vou concordar em parte com ele, porque ele alega o seguinte, que se ele for chamado de um pastor ladrão, como é que ele vai ter moral para pregar para aqueles que estão no mundo do crime, das drogas, e pode até sofrer represália lá, aquele grupo? É verdade, é um risco que ele corre a mais, né? Que a gente tem que medir as palavras. Uma coisa é você criticar, eu acho ele falso profeta porque está falando algumas coisas que não é de Deus. Uma coisa. Agora chamar o camarada, não, ele é um bandido, ele está roubando da igreja, está fazendo isso, olha. Já até aquele mesmo que faz coisas erradas, a gente já tem que ter a prova, mesmo vendo, né, para falar. Imagina nessa questão. E ele citou que viveu boa parte do tempo que ele está no YouTube, parece 4 anos, de ajuda de muitos irmãos dos Estados Unidos.
e uma situação realmente complicada, até mesmo eu aqui no canal passei por isso, eu estou passando, né? Só Deus mesmo na causa, compreendo o sofrimento dele, inclusive até falou no próprio vídeo que respeitava aqueles. Possivelmente ele deve ter visto algum dos meus vídeos, dizendo que estava contra algumas práticas dele ou de ordem espiritual, mas que não ofenderam ele, porque realmente eu não viso ofender ninguém. A gente tem que saber comentar, né? A não ser que a gente é atacado de uma maneira totalmente equivocada, que fale coisas que não sabe da nossa vida, daí é uma outra coisa, né? Que o próprio Jesus, ele não afrontava ninguém, era confronto. Jesus, quando era chamado de isso, daquilo, filho do diabo, ele dava a resposta. Agora, se ele não fosse provocado, ele ficava na dele. E é isso que a gente aprende sendo imitador de Cristo. Então, com relação ao Júlio César e essa treta com o Paulinho, eu acho que realmente é algo até do maligno, e que o Paulinho exagerou nos seus comentários, diga-se passagem, exagerou mesmo, porque poderia até falar o que ele falou em outras palavras, e com relação a querer dizer que ele pega da igreja, isso também é algo lamentável, porque tem tantos outros pastores aí que pregam, aliás, que pegam da igreja e muito, e não ajudam os pobres. E ele ali tem vários vídeos que ajudam, assim, os necessitados. Eu até fiz uma crítica que não achava muito certo, porque parece que quer exaltar ele, mas por outro lado também a gente pode analisar como uma espécie de portal transparência que está demonstrando quem ele é, o que ele está fazendo com as ofertas e dízimo da igreja. Até fez outro vídeo demonstrando também como é que é a igreja. E agora, nesse último vídeo, 42 minutos que eu vi ele todo, por isso que eu estou comentando, né, coisa que eu ouvi falar, parece que ele quer até abandonar a presidência, colocar outro em seu lugar para viver de missionário, não é? Porque, na realidade, tem sim um peso maior para quem é presidente, né? Agora, peço a Deus que ele fique no caminho, que ele continue fazendo o seu trabalho, né? Porque falhas todo homem tem, ninguém é mais santo que ninguém, ninguém é mais perfeito que ninguém, né? Desde que não engane ninguém, desde que não se enriqueça com dízimos ofertas dos outros, que até o momento parece que é isso mesmo, ele não tem se enriquecido, a não ser aquela questão da caminhonete, mas aí ele chega a dizer que eu tenho esse direito, eu quero dar conforto para a família. Até entendo que possa dar, mas não precisa fazer, vamos dizer assim, tanta apelação, dizer, eu ganhei isso aqui, ou estou pagando isso aqui, ora, se ganhou, ok, pronto, né? E outra, ele faz questão, não quero ganhar da igreja. Ele pode ganhar da igreja, desde que não seja 10, 20, 30, 40 mil, porque o obreiro é digno do seu salário. Um aluguel de uma casa, R$ 1.000, vamos dizer, para viver, de salário já está bom. O básico, não tem problema. O que tem problema é o enriquecimento de modo ilícito. É construir mansões, é ter carrões, é querer ostentar. Isso não pode. Eu, por exemplo, já no caso dele, eu nem ia ter aquela caminhonete, já ia ter um carro popular. Porque eu gosto pela coisa simples. Eu não gosto de me aparecer mesmo com nada, né? Mas aí é o pensamento dele. Se ele só tiver aquela caminhonete, ok, né? O problema é ter uma frota daquela caminhonete, como tem muitos pastores por aí que tem. Ele tem uma casinha boa, não tem problema. O problema é ter mansões e mansões e até mesmo viver em condomínio próprio, como tem pastores por aí, viver de jatinho, outras coisas mais, tá? E penso que essa treta que teve entre o Paulo ali e o Júlio César é porque o Paulo percebe que falando do nome dele da gente, aí fica falando, né? Já fez vários vídeos, inclusive aquela treta do Mano Toco lá, já se arrependeu e tal. Aquilo também eu achei uma coisa meio sem pé nem cabeça. E agora espero que isso aí se acerte também entre os dois aí, até porque quem ganha espaço e terreno com isso aí é o inimigo, e cada um prestará conta de si, bem como aquele que exorta, bem como aquele que fala a verdade, né? Porque a gente também não pode confiar 100% no pastor, e seja qual ele for, se tiver alguma coisa errada tem que ser levantado, não tem problema nenhum. Agora, o que não pode é, de fato, falar coisas que não são verdade, e muito menos insinuar coisas que venham prejudicar a própria obra de Deus, ou
o homem que está na frente e tal. Então esse é meu comentário. Eu sei que muitos vão vir aqui no canal, até pela própria thumbnail e o título, achar que eu já estou xingando o Júlio César, não é isso. E outros vão achar que eu peguei leve com o Júlio César, que devia ter chamado ele disso, daquilo, não. Eu já tenho outros comentários aí falando sobre as questões dele referente a algumas práticas, como do arrebatamento, que eu não concordo muito e tal. Então, não vou repetir nesse vídeo. Esse vídeo é para comentar essa treta com o Paulinho. Eu acho totalmente equivocada, que realmente ele faltou até com certo respeito a outra pessoa, seu semelhante. E com relação à obra missionária do Júlio César, que não pode parar, tem que continuar. Se ele continuar na pegada para não se enriquecer, não se aparecer, não querer se exaltar, tá tudo ok, tá tudo dentro dos conformes. Né? E se ele puder dar um certo conforto, entre aspas, para os seus familiares, para sua família, que sofreu muito, também não vejo problema. O que não pode é um enriquecimento exagerado, né? Não pregar a verdade e muito menos ganhar almas para o Senhor, como tem muitos que fazem, que faz até acepção de pessoas, só vão atrás dos ricos e não dos pobres, porque os ricos é que dão oferta gorda, dízimo gordo, voto gordo. Parece que não é o caso do Júlio César, que inclusive eu já disse, até mesmo nessa última live, que ajudou uma senhora que estava com um aluguel atrasado, a igreja pagou para ela. Isso é uma obra de filantropia, de amor ao próximo, isso é realmente do evangelho. Então, eu não tenho como ser contra disso, porque muitas coisas que ele faz inclusive, da minha própria índole, do meu próprio pensamento, assim, inclusive, como ele era da IPDA, eu também era da IPDA, tinha aquele lado filantrópico na própria instituição, né? Também não podemos dizer que a IPDA é totalmente errada, porque tem a Fundação Reviver, então para que agora a Fundação, não é Fundação, outro nome, Associação Help, fez algum trabalho assistencial, inclusive eu via era uma carta, um artigo de alguém que chegou a conhecer o missionário Davi Miranda. Aliás, era pioneiro quando começou não a sua obra de Deus Amor, mas uma outra. Era amigo do missionário. E esse cara acabou falecendo, esse pastor, melhor dizendo. E outra pessoa que conhecia ambos fez um comentário dizendo que aquele que faleceu não fez obra assistencial, filantrópica para ninguém. E o missionário, querendo ou não, voltando com aquela riqueza, 100 milhões, mas fez a Fundação Reviver para ajudar. Né? A unidade Sarutaiá está lá em São Paulo, tem outra unidade, tem aquele caminhão da Fundação Reviver para ajudar com fazer um exame de vista, me parece, também de dente e por aí em diante. Tem uma série de benefícios ali que é oferecido. Então, dizer que não tem, a gente também não pode fazer essa desvantagem ou não comentar nesse sentido. E assim como do Júlio César também, se a gente não enxergar nada de bom dele também, não prezar pelo raciocínio e no contexto bíblico pela palavra de Deus, porque o homem e a mulher, né, tem os seus prós e contras, as coisas boas e ruins, ok? Então esse foi o comentário, eu vou encerrando aqui a live.